Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margo, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno. Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e, pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto o Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum.
E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados. E claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta para o Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá para ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta para o lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço. E a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação. Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele, porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação, gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, bom, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o grupo por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil. Mais ou menos.
Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada. Só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá pra sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno.
Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e, pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum. E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a Liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados. E claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, superforça descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta para o Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá para ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta para o lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço. E a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação.
Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele, porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o Gru por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil, mais ou menos. Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada, só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente o que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada.
Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno. Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto o Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum. E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a Liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela.
Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados e, claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo o equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta pro Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá pra ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta pro lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço. E a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação. Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele, porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o Gru por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil. Mais ou menos. Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada, só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim,
claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos Minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno. Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto o Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum.
E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados e, claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta para o Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá pra ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta para o lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço. E a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação. Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele. Porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, bom, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o Gru por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil. Mais ou menos.
Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada. Só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno.
Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e, pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum. E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana. Não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a Liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados. E claro, vira um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta para o Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá para ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta para o lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço, e a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação.
Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele, porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o grupo por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil, mais ou menos. Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada, só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos Minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. A história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí."
Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno. Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto o Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade. Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum. E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a Liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano.
E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados. E claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo o equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta pro Gru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá pra ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da Liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta pro lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço, e a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação. Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele, porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme, só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o Gru por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada. Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil, mais ou menos. Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada, só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido.
mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos Minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade A desastre. história abre mostrando que o mundo dos vilões continua ativo, cheio de organizações secretas, tecnologia absurda e rivalidades antigas. A Liga Anti-Vilões ainda está firme, trabalhando escondida nas sombras para impedir que algum maluco com plano mirabolante tente dominar o planeta. E é aí que a gente reencontra o Gru, só que não é mais aquele cara rabugento do primeiro filme. Agora ele é praticamente um pai de família completo, ou pelo menos tenta ser. O contraste é justamente que deixa tudo engraçado. De um lado, ele é um agente experiente, cheio de gadgets, capaz de invadir laboratórios secretos. Do outro, tem que lidar com lancheira das filhas, rotina da casa e fralda de bebê. Sim, porque agora o caos é maior. Além de Margot, Edith e Agnes, tem um novo integrante na família, o Gru Jr., um bebezinho que, em vez de ser fofo e calminho, parece ter nascido com a missão específica de infernizar o próprio pai. E o filme faz questão de mostrar isso logo. As cenas em casa são uma guerra silenciosa. Gru tenta ser firme, posar de autoridade, mas o bebê simplesmente não respeita nada. Ele puxa o nariz do Gru, derruba coisas, ri da cara dele. É como se o destino tivesse dizendo: "Você já foi o maior vilão do mundo, legal, agora troca a fralda aí." Enquanto isso, Lucy continua sendo aquela mistura de agente super eficiente com mãe meio atrapalhada. Ela quer proteger todo mundo, ser presente, mas também precisa sair correndo para missões perigosas. O casamento dos dois é cheio de piadas pequenas, implicâncias carinhosas, aquele tipo de relação que parece bagunçada, mas funciona. Dá para sentir que eles são parceiros de verdade. Só que a paz dura pouco, claro. A Liga Anti-Vilões chama Gru para uma operação importante, e é aí que a parte 1 realmente engata na trama principal. Surge um novo vilão, alguém do passado de Gru, ligado à época de escola, o tipo de rival que guardou rancor por anos. Sabe aquela energia de nerd rejeitado que virou o gênio do mal? Então, o cara reaparece com sede de vingança e com um plano bem exagerado, bem estilo desenho animado mesmo, cheio de invenções perigosas e ideias absurdas. O legal é que isso cutuca o passado do Gru. A gente percebe que antes de virar mocinho, ele também não era lá muito gentil com todo mundo. Esse novo inimigo não é só uma ameaça global, é pessoal. Tem mágoa, humilhação antiga, aquela sensação de contas não resolvidas. Isso deixa a história mais interessante porque não é só salvar o mundo, é lidar com consequências do que ele foi um dia. Enquanto o Gru tenta resolver essa treta, os Minions, claro, fazem o que sabem fazer de melhor: atrapalhar tudo. Tem experimento dando errado, botão apertado na hora errada, perseguição que começa séria e termina com alguém voando pela janela. E o filme usa esses momentos para encher a tela de piadas visuais, quase como um desenho clássico do Pernalonga ou do Pica-Pau, só que com aquele jeitão moderno. Para completar, alguns Minions são escolhidos para um programa especial da Liga, tipo um teste com soro para virarem super agentes. E obviamente isso não tem como dar certo. Só de olhar você já sabe que vai explodir, esticar, virar confusão genética. É o prenúncio de mais caos vindo por aí. Depois que a Liga Anti-Vilões confirma que o novo vilão realmente é uma ameaça séria, o clima muda um pouco. Ainda tem piada o tempo todo, claro, mas agora existe aquela sensação de, ok, isso pode dar muito errado. O cara não é só excêntrico ou barulhento, ele é inteligente, planejador e, pior, obcecado pelo Gru. A gente começa a entender melhor essa rivalidade. Em flashbacks rápidos e comentários sarcásticos, fica claro que eles estudaram juntos numa espécie de escola para gênios do crime. Enquanto o Gru era naturalmente talentoso e carismático, o tipo que roubava a cena sem esforço, o outro garoto vivia tentando provar que era melhor, só que nunca conseguia. Era sempre o segundo lugar. E isso foi virando rancor, depois inveja, depois uma obsessão doentia. Agora, adulto, ele quer uma coisa simples: destruir a vida perfeita que Gru construiu. E o plano dele não é só dominar o mundo, é atingir o Gru pessoalmente. A Liga percebe que a família inteira pode virar alvo. Então, vem a bomba. Eles precisam entrar em proteção de identidade.
Nova casa, novo bairro, novos nomes, vida comum. E é aí que o filme encontra outro tipo de comédia. Imagina o Gru, ex-maior vilão do planeta, tentando fingir que é um pai suburbano normal, cortando grama, sorrindo para os vizinhos, participando de festinha comunitária. O cara claramente não nasceu para isso. Ele anda duro, desconfiado, analisando todo mundo como se cada senhorinha pudesse ser uma espiã. Lucy tenta abraçar o disfarce com entusiasmo demais, o que só deixa tudo mais estranho. Ela força a simpatia, tenta fazer amizade rápido, se mete nas atividades da vizinhança como se estivesse numa missão secreta, o que, tecnicamente, está mesmo. As meninas também sentem o impacto. Margot tem que se adaptar a uma escola nova, Edith acha tudo entediante, e Agnes, bom, Agnes só quer acreditar em unicórnios e ser feliz, não importa onde esteja. Esse contraste deixa a mudança mais humana, não é só piada. Tem aquele fundinho de, poxa, eles já passaram por tanta coisa. Mas quem rouba a cena mesmo é o Gru Jr. O bebê basicamente declara guerra ao pai. Tem uma sequência hilária em que Gru tenta cuidar dele sozinho, enquanto Lucy resolve algo para a liga. Parece filme de ação, só que doméstico. Mamadeira voando, carrinho descendo escada, brinquedo explodindo, o bebê rindo enquanto Gru entra em desespero. É como se todo o treinamento de supervilão não servisse para nada diante de uma criança de 1 ano. E no meio disso tudo, os Minions também estão vivendo a própria trama paralela. Os que participaram do experimento da Liga finalmente mostram os resultados. E claro, viram um desastre científico maravilhoso. Alguns ganham habilidades malucas, super força descontrolada, elasticidade, visão laser, coisa totalmente instável. Em vez de virarem agentes perfeitos, eles se transformam basicamente em bombas ambulantes. Tem perseguição dentro da base, raio atingindo equipamento errado, Minion atravessando parede sem querer, aquela sequência de humor físico insano que a franquia ama. A Liga começa a questionar seriamente se foi uma boa ideia mexer com eles. Enquanto isso, o vilão começa a agir. Ataques pequenos, testes, roubos de tecnologia, nada grande demais, mas sempre deixando uma assinatura provocativa, quase como se estivesse mandando mensagem direta para o Bru. Eu sei onde você está, eu tô chegando. Essa provocação mexe com o orgulho dele. Gru tenta bancar o agente profissional, mas dá para ver que virou pessoal demais. Ele começa a agir por conta própria, investigar escondido, quebrar regras da liga. Lucy percebe e rola aquele conflito clássico. Ela quer fazer do jeito certo, ele quer resolver do jeito antigo. E isso é interessante porque mostra o Gru quase escorregando de volta para o lado vilão. Não por maldade, mas por impulso. Ele ainda tem aquele instinto. Tudo começa logo após o ataque direto contra a família. A casa segura deixa de ser segura. O disfarce vai para o espaço. E a Liga Anti-Vilões entra em pânico tentando reorganizar a situação. Só que, pela primeira vez, o Gru não quer esperar ordens. Ele não quer plano burocrático, reunião, autorização. Ele quer resolver do jeito antigo. E dá para sentir aquela velha energia voltando. O jeito de andar muda, o olhar fica mais sério, a voz mais firme. É quase como se o antigo supervilão estivesse acordando, só que agora com um motivo muito mais forte: proteger quem ele ama. Lucy percebe isso na hora. Em vez de brigar, ela faz o contrário, fica do lado dele. Porque entende que se tem alguém capaz de pensar como um vilão para derrotar um vilão, é o Gru. Então, os dois viram praticamente uma dupla de espiões raiz de novo. Tem toda uma sequência deliciosa de preparação. Gadgets antigos saindo da caixa, veículos malucos sendo ajustados, armas não letais, planos rabiscados às pressas. É quase um retorno às origens, lembrando o primeiro filme. Só que agora com um propósito heróico. Não é roubar a Lua, é salvar a família. Enquanto isso, as meninas também ganham mais participação. Margot mostra que é mais esperta do que todo mundo pensa, ajudando a rastrear pistas. Edith claramente acha o caos todo divertido demais e topa qualquer missão perigosa. E Agnes, bom, a Agnes continua sendo o coração do filme, aquela luz inocente no meio da loucura, lembrando o grupo por que ele está lutando. Já os Minions viram uma arma secreta completamente descontrolada.
Os que receberam poderes finalmente conseguem fazer algo útil, mais ou menos. Eles tentam ajudar na missão de resgate/invasão ao esconderijo do vilão, mas cada habilidade é instável demais. Um estica além do limite, outro atravessa teto sem querer, outro solta raio na direção errada, só que sem querer essa bagunça toda acaba funcionando. É aquele tipo de caos que atrapalha todo mundo, inclusive os inimigos. O esconderijo do vilão é puro exagero cartunesco. Laboratório gigante, robôs, armadilhas, telas enormes, invenções bizarras que misturam ciência com drama teatral. Combina muito com ele, porque no fundo o cara quer plateia, quer que o Gru veja o quanto ele evoluiu. E quando os dois finalmente se encontram cara a cara, rola quase uma discussão de infância em corpo de adulto. O vilão joga na cara tudo que guardou por anos. Inveja, humilhação, o fato de sempre ter sido ignorado. É engraçado e meio triste ao mesmo tempo, porque dá pra ver que ele construiu a vida inteira em função de superar o Gru, e mesmo assim, continua obcecado. Já o Gru responde de um jeito mais maduro do que antes. Ele não quer provar que é melhor, ele só quer a família de volta. Essa diferença é o que separa os dois. A luta final é aquela mistura clássica de ação com comédia. Perseguição maluca, minions voando, máquina explodindo, Lucy dando golpe improvável, as meninas ajudando como podem. Nada super sombrio, é tudo energético, colorido, divertido, mas com tensão suficiente para você realmente se importar. No fim, claro, o plano mirabolante do vilão desmorona por causa de uma combinação de estratégia do Gru com um puro acidente causado pelos minions, bem no estilo da franquia. Metade genialidade, metade desastre. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.